aqui na internet. E a gente vai vendo a necessidade de domínio. Hoje a gente precisa dominar a tecnologia para que a gente consiga acompanhar as mudanças do mundo, senão a gente vira um alienado. Hoje em dia você tem acesso a tudo, né? A tudo. Você está passando mal, quer saber o chá, quer saber o remédio, para que tu entra na internet, irmão, né? Você pode até economizar uma graninha na consulta do médico, né? Você vai lá e não, é o chá de tal coisa. Enfim, domínio. Isso é muito fácil de compreender, porque isso é algo que tem impresso ou imprimido, como você queira, no nosso DNA desde o Éden. Você sabia? Vamos ver lá? Deixa eu ver aqui, Gênesis 1:26. A gente vai dar uns passeios pela Bíblia hoje. Segure, vou ter que ser rápido. A gente está com um tempinho legal. Vamos lá. Livro de Gênesis. Gênesis 1:26. Olha só. Deus faz separação entre a terra e a água, cria os animais da terra, cria os animais aquáticos, e depois que ele faz tudo isso, ele diz exatamente o que está aqui no Salmo, ó, Gênesis 1:26, Salmo é depois. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem a ele o quê? Fala mais alto aí. Tem a ele o quê? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, o domínio está impresso no nosso DNA desde o início da criação. Só que a gente vê durante a história do homem, o homem dominando terras, dominando tecnologia, mas existe algo desde o início da criação que nós temos extrema dificuldade de dominar. E essa coisinha tão difícil de dominar se chama língua. A língua. E isso também é desde o Gênesis. Levando em consideração que a língua é o nosso órgão de comunicação, porque, não sei se você sabe, se você perder a língua, você não fala, não consegue. Como é que iniciou a queda do homem? Eva batendo um papo com a serpente, a língua. Então, desde o início, a língua vem comprometendo a nossa relação com Deus e com os homens. Porque eu creio, a Bíblia não fala disso, mas quando Eva não atentou para com quem ela estava batendo papo, e aconteceu o que aconteceu, que você já conhece a história muito bem, o primeiro corte, a primeira amputação de relacionamento que houve foi com Deus. Que a palavra de Deus diz que até aquele momento, ou antes daquele momento, Deus vinha todo dia na viração da tarde, sentava e batia um papo com o homem. Então já se perdeu esse privilégio de se conversar face a face com Deus. E eu acredito que depois disso deve ter rolado um estresse entre Adão e Eva. Você vê isso muito claro quando Deus fala assim: Adão, e aí, ó Senhor, eu pequei, mas culpado foi a mulher que tu me deu. E ali da Bíblia não fala sobre o resto dessa conversa, mas eu tenho certeza que depois que Deus saiu de cena, ela fala assim: vem cá, tu é um frouxo, né, cara? Como é que você fala isso de mim? E deve ter rolado um barraco ali, por causa da língua. E é sobre isso que eu queria falar, porque a língua, ela é fundamental para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. E Deus nos mostra isso também desde o Éden na criação. Aonde está escrito isso? Simples. Deus falou: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Pois bem, como é que nós nos relacionamos com o mundo e tudo que está à nossa volta? Através dos nossos sentidos. Amém? Betânia também é cultura, biologia. E nós temos quantos sentidos? 5 sentidos. Vocês podem me dizer quais são? Vamos lá. Visão, olfato, audição, paladar. Tá aqui, tá. Foi, acho que fechou, né? Então são visão, audição, tato, olfato e paladar. É isso.
Então vamos analisar. Visão. Quantos olhos você tem? 2. Viu? Deus te deu 2 olhos, irmão. Porque se um falhar, tu tem o outro. Audição. Quantos ouvidos? 2. Se um der zebra, você ainda tem o outro, irmão. Que benção. Fica tranquilo. Tato. Você tem quantas mãos? 2. Sem contar os pés, né? Você também. Mas vamos raciocinar com as mãos, né? Que pé também tem 2. 2. Se cortar uma, perdeu uma, tem outra. Olfato. Nariz, eu tenho um só, mas ele tem quantas narinas, irmão? Você já experimentou respirar por uma narina só? Você vê que tribulação? Difícil quando fica resfriado. Irmão, é bravo, né? Tu sabe, né? A Raquel disse que ela sabe o que é isso. É bravo, 2 narinas. Paladar. Paladar está associado aqui à boca. Quantas bocas, irmão? Uma. Porque Jesus sabia que uma já era muito, que de vez em quando ia ser complicado para você dominar a uma que você tinha. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, 2 mãos, 2 pés. Muito obrigado, irmão, que vai ligar esse ventilador abençoado, que realmente o maçarico hoje está ligado. Mas a boca a gente só tem uma. E Deus, quando fez isso, ele fez porque ele é Deus. Porque ele sabia que dentro da boca ia ter um órgãozinho danado, que muitas vezes ia comprometer o nosso relacionamento com as pessoas no nosso dia a dia. E também o nosso relacionamento com ele. E quando a gente fala sobre domínio da língua, você pode ir lá no livro de Provérbios de Salomão, o homem considerado o homem mais sábio que existiu até hoje. E no capítulo 15, Salomão, vamos lá em Provérbios 15, vamos lá rapidinho. Provérbios de Salomão. Ó, sumiu. Tá aqui. Provérbios 15. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha, Salomão já começa no versículo 1 falando assim, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Versículo 2: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia, que significa tolice. Vamos ver aqui mais. Tem mais aqui. O 4: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Bom, se você for ler aqui o capítulo 15, você vai ver que tem mais uns 5 ou 6 versículos aqui onde Salomão se preocupa em nos deixar alguns alertas a respeito da língua. Só que eu queria agora que você abrisse no texto que vai ser o texto que a gente vai comentar nessa manhã. Tiago capítulo 3. No capítulo 3 de Tiago também nos mostra a preocupação dele com a língua. E eu queria discorrer um pouquinho sobre alguns versículos desse capítulo. Todos abriram, amém? Tiago 3. Vamos lá, a partir do versículo 5. Começa nos dizendo assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Feche seus olhos aí, onde você está, Senhor. Eis aqui a tua palavra, que tu possa
trazer aos nossos corações tudo aquilo que a nossa alma necessita nessa manhã. Um assunto tão delicado, mas tão pertinente nesses dias que nós vemos tantos relacionamentos partidos, quebrados, interrompidos, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, o instrumento usado é a nossa língua. Portanto, nos abençoa, que o nosso coração se abra agora para ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Já no versículo 5, ele fala o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. O que é se gabar? O que é se gabar? Se gabar é contar vantagem, né? Não é isso? O cara fica se gabando, aquele cara que chega e fala, não, porque você já viu aquele camarada que você conta uma história, e toda história que você conta ele tem uma história melhor que a sua para contar sobre aquele assunto? Quem conhece alguém assim? Quem conhece? É incrível, né? Toda vez você fala, e eu tive uma vez contato com um no meu ambiente de trabalho, e que a gente apelidou ele de super safo, porque ele tinha uma história brilhante para qualquer assunto que você puxava. Você começava a falar sobre as coisas mais corriqueiras do dia a dia. Você falava assim, olha, puxa gente, eu fiz um churrasco no parque da cidade e foi legal. Aí ele vinha, rapaz, mas olha só, mais uma vez eu fiz, aí começava, e o cara me deu um boi, e você falava, pô, legal, cara, e a tua história ficava pequenininha na frente da dele. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que a língua, ela tem essa propriedade, ela deseja vender imagem. Não é isso que quem se gaba faz? Vender imagem. Ele quer mostrar que ele é uma coisa que na verdade não é de fato. Ele quer mostrar que ele é algo além daquilo que de fato ele é. E a Bíblia está nos alertando para isso. Olha, cuidado, Tiago fala, cuidado com a língua, porque se você não tomar cuidado, ela vai te trair. Ela vai fazer com que você seja alguém garboso, alguém soberbo. A língua pode manifestar a soberba dentro de nós. E nesse versículo 5, a primeira coisa que nos chama a atenção: cuidado com a língua, porque ela tem a propriedade de se gabar. Então cuidado para não cair nessa tentação. No versículo 6, ele começa dizendo aqui, olha, ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua é cheia de iniquidade, queridos. A minha língua é cheia de iniquidade. E a sua língua é cheia de iniquidade também. Essa é uma palavra que é para todos nós. Ele diz mais ainda no versículo 6. Olha aí. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o nosso corpo inteiro. A língua tem a capacidade de contaminar todo o corpo. Você quer ver só como é que isso é muito fácil de você entender? Nós somos aqui, o quê? 4, 5, não vez fora nada, vamos arredondar para 15. 15. Numa reunião de 15 pessoas, se você sabe que aqui tem 14 pessoas que quando ouvem o teu nome falam assim, eu vou usar o Marquito. A Bíblia vai usar você de exemplo. Usar o Marquito. 14 pessoas falam assim, cara, bicho, me amarra no Marquito, cara, Marquito é gente boa. Cara, o cara é sangue bom, tá sempre com um sorrisão, tá pra cima. 14. E uma fala assim, pô, cara, não acho não, bicho. Acho que é neguinho marrento. E neguinho marrento, não gosto dele, bicho. Não gosto, acho que é. Geralmente, sabe qual é a atitude da gente? Se fôssemos o Marquito, que o Marquito é só um exemplo. A gente abre mão de se alegrar com a palavra dos 14 que falaram que você é gente boa, e a gente entra em depressão por causa de que falou que você não presta. Por causa de uma opinião negativa, a gente abre mão de todas as outras opiniões positivas. A língua pode contaminar o corpo, e ela pode contaminar o seu próprio corpo, como pode contaminar o corpo dos outros que estão à sua volta, quando você não tem domínio dela. Vamos ver aqui mais no versículo 6 ainda, ele continua dizendo, contamina o corpo, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas. Ele fala de carreira da existência humana. Aqui ele está me alertando que se eu não tomar cuidado com a minha língua, eu posso comprometer os meus projetos futuros.
Eu posso comprometer o projeto de Deus para a minha vida. Você já pensou nisso? Que coisa séria. Se eu não tomar cuidado com o que eu falo, eu posso comprometer o projeto de Deus para a minha vida. Do versículo 6, eu quero pular para o versículo 10. E eu acho que isso aqui é a nata dessa palavra. De uma só boca procede bênção e maldição. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós temos a capacidade de, através da nossa língua, a gente tanto abençoar como amaldiçoar. A gente pode tanto gerar vida quanto gerar morte. Isso nos leva a ver que a língua é um terreno de todos os espíritos. Você concorda comigo? Ela está num campo de neutralidade. E em algum momento, alguém vai decidir se ela vai ser um instrumento de vida ou se ela vai ser um instrumento de morte. E quando eu chego a este ponto na nossa reflexão, eu queria fazer a mim e a você uma pergunta. Como você tem usado a sua língua nesses dias de hoje? Que tipo de instrumento tem sido a sua língua nesses dias de hoje? E aí, de repente, quando eu faço essa pergunta, pode vir um questionamento à sua mente. Pô, mas como é que eu faço essa avaliação? Como é que eu vou avaliar que tipo de ferramenta a minha língua está sendo? Simples, fácil. Dá uma olhadinha para a história que você tem escrito e veja a qualidade dos relacionamentos que você tem estabelecido. Como é que as pessoas com quem você se relaciona têm olhado para você? Você é aquela pessoa que onde você chega você cria uma ambiência de bênção? Ou você tem sido aquela pessoa pesada que onde você chega, meu irmão, a nuvem negra chega junto? Você já viu isso? Tem gente que quando chega perto de você, meu irmão, é uma bênção. Tem gente que não precisa nem abrir a boca. Eu conheço algumas e confesso que são poucas as pessoas, mas que você fala assim, cara, eu gosto só de estar perto daquela pessoa. Ela não precisa falar nada. Só a presença dela já me abençoa. Mas por outro lado, também tem outras pessoas, e alguém riu quando eu usei esse termo, é o crente espalha-brasa, tu já viu? É aquele cara que está uma rodinha aqui de 5 conversando. O cara chegou, meu irmão, dá uma dor de barriga em todo mundo. Não, eu tenho que ir no banheiro, você estava chegando. Eu tenho que beber água. Não. Ih, rapaz, eu estou me chamando ali. Daqui a pouco o cara olha, saiu todo mundo, rapaz. Será por quê? Pessoal antipático. Pessoal antipático. Mas não é, cara, o cara é um mala, o cara é pesado. 5 minutos de conversa com ele, acabou o teu dia. Eu não sei se você já passou por isso, né? Mas a gente vai cometendo alguns erros durante a vida, mas o bom é que a gente vai aprendendo com eles, né? Quando a gente aprende é uma bênção, não aprende, não vai continuar tomando na cabeça. Mas eu já fiz isso e de repente você vai se identificar comigo, você pode ter feito isso também. Você já teve assim, algo que está enchendo o teu coração, você está motivado em direção a alguma coisa, sei lá, um projeto, você está esperando uma promoção no trabalho, você está querendo passar, aí você chega e compartilha isso com alguém, você fala assim, cara, eu estou sentindo que dessa vez vai, rapaz, eu estou com um projeto na minha mente, cara, e é Deus, só pode ser Deus que está colocando isso na minha cabeça, cara. Aí você compartilha, e quando você acaba, você assim, ó, não sei não, cara. Ah, eu acho que isso aí, cara, olha. Você fala, não, cara, vai dar certo, não, porque olha só, porque se acontecer isso, eu já posso fazer isso aqui. Não, mas as coisas não são fáceis assim, não. Na teoria é muito fácil, mas na hora ali tu vai, cara. Tua alegria parece que vai saindo, assim, vai escorrendo, vai descendo pelo dedinho do pé e vai escorregando pro ralo, assim. Que daqui a pouco, quando tu sai dali, cara, tu fala assim, pô, eu acho que não vale a pena tentar mesmo, não. Gente que com a sua língua ela tem o poder de contaminar o coração da gente, tem a capacidade de roubar a alegria da gente. Você já viu isso, ladrão de alegria? É aquele camarada que tu conversou com ele e acabou o teu dia. Ladrão de alegria, rimou, né? Ladrão de alegria, conversou com ele e acabou o teu dia. Olha que bonitinho. Mas, irmão, tem gente que é desse jeito. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando você tem língua aí dentro da boca, irmão, a gente tem que tomar cuidado para que nós não nos tornemos este tipo de instrumento.
para que a gente, sem perceber, porque isso é uma coisa sutil, né? Isso é a raposinha, lembra da palavra da raposinha? É bonitinha, cuti. É aquela que a gente às vezes nem percebe. São as pequenas coisinhas que a gente vai falando, né? E que a gente vai ferindo gente pelo caminho, vai magoando gente pelo caminho. E a gente não vai nem percebendo, a gente vai achando que está tudo bem. E o pior de tudo é que todas as palavras que saem da nossa boca, elas são como uma semente lançada. E todo ser humano que lança uma semente, quem lança uma semente, espera o quê? O que você espera? O fruto. Você espera que aquela semente vire uma árvore e gere um fruto. Então olha que coisa séria. Toda vez que eu abro a minha boca e eu lanço uma semente, eu vou colher os frutos dessa semente. E aí a gente vai vendo que às vezes a vida da gente não vai para frente, cara, a gente não sabe por quê. Cara, mas aquele cara que parece que a grama do vizinho é sempre mais verde que a dele, e às vezes é mesmo. E o pior que às vezes é mesmo. E você fica pensando, meu Deus, e quando é alguém bem religioso, né? Ainda vem com aquele jargão de crente, né? Mas eu, filho de Deus, rapaz, eu sou temente a Deus, eu adoro, eu leio a Bíblia, eu oro, rapaz, o filho das trevas aqui do lado prospera e eu não prospero, Senhor, o que está acontecendo? É simples. É o diabo. Não, irmão, não é o diabo, não. Porque a palavra diz o quê? Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca, querido. Aí você pode falar assim, tá falando besteira, Zé, porque tocou em Jó. Tocou na imagem de Jó. Tocou nas coisas que Jó possuía. Mas nele, o que Deus fala lá? Você pode tirar tudo, filho, e nem a mulher tirou. Você vê como é que essa coisa é tão séria, né? Casamento, né? Não tem nada a ver com o assunto, mas casamento é coisa séria. Por que a mulher de Jó não morreu, irmão? Junto com os filhos, porque ela era uma com ele. E quando Deus fala assim, você não vai tocar em Jó, na alma dele, Satanás também não pode tocar na mulher, porque ela era com ele uma só alma. Então fica aqui só para você pensar aí depois sobre isso. Mas muito bem. Mas você vê, na alma dele, negativo. Agora, na nossa língua, irmão, nem o diabo. Somos nós mesmos, estamos sozinhos nessa batalha. O domínio da nossa língua, daquilo que nós falamos, daquilo que nós produzimos verbalmente, depende de nós. Depende de nós. E aí, andando aqui mais um pouquinho, vamos lá. Muito bem. Aí, quando a gente vai falando aqui, muito bem, dessa coisa toda de língua, eu queria que a gente fosse lá para 1 Pedro 3,10. Logo depois aí. As folhinhas logo depois. Porque quando a gente começa a falar dessa problemática que é a nossa língua, a gente começa a pensar, meu Deus do céu, acho que eu vou botar uns esparadrapos na minha boca para não falar mais nada, para não correr o lixo. Mas não precisa isso, porque aqui Pedro nos dá uma orientação de como é que nós fazemos para vencer a nossa língua. Vamos lá, 1 Pedro 3,10. Olha aqui o conselho que Pedrão dá para a gente. E Pedro sabe bem o que era falar demais, né? Pedro era danado. Pedro era um boca aberta. Mas a gente vê aqui que Pedro aprendeu algumas lições, né? E ele nos orienta aqui da seguinte forma no versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, em algumas traduções está viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Bom, primeira coisa, temos advogado aqui. O que é dolo? Dolo é quando eu faço alguma coisa com intenção, né? Então ele está dizendo aqui que nós temos que guardar os nossos lábios de falar com a intenção de ferir. Você já viu? Quando você fala de propósito, você sabe que você fala assim, não, você está me enchendo o saco, o negócio segura, porque eu vou falar.
E aí você fala e aquela palavra que você fala entra com uma flecha no coração do outro. Pedro nos adverte aqui que nós temos que refrear a nossa língua. É esse verbo que está na sua Bíblia também, refrear. Refrear. O que significa refrear? Frear novamente. Né? Refrear. Ele não poderia ter posto aqui frear a sua língua, mas ele usou o verbo o quê? Refrear. Com isso nós vimos que esse cuidado é um cuidado que nós temos que ter diariamente. E aí quando eu falava isso aqui, me vem à mente, você já viu aquelas situações que você convive com uma pessoa, de repente ali na sua casa, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu patrão, e aí ele vai falando algumas coisas e você vai guardando, né? Você vai freando a língua, né? Às vezes vem aquela vontade de você, Jesus, segura minha língua, segura ela, segura. Aí você vai conseguindo se conter. Mas às vezes chega um dia que parece que aquelas palavras vão entrando e parece que elas vêm com força maior, e aí você sente vindo lá no dedinho mindinho o sangue subindo assim. Quando chega aqui, meu irmão, aí você abre a boca e você solta. E você está pensando, não, olha só, eu vou te falar, até hoje eu fiquei calado por causa disso, não, mas hoje é o ponto final, chega, e aí você vomita. Você vomita, como eu digo, o novo e o velho, né? Eu, quando era pequeno, tinha isso aqui, né? A gente aprontava, às vezes minha mãe falava assim, olha, eu vou te pegar, hein? E quando eu te pegar, eu vou te contar o novo e o velho. É igualzinho. E às vezes a gente vem desenterrando de volta que quem está do outro lado assim, caramba, meu irmão, mas eu nem sabia que você tinha ficado chateado. Ah, mas é isso mesmo, eu não sabia, então vai ficar sabendo agora. E o que Pedro está falando assim, meu irmão, quando é vontade de fazer isso, refreia a sua língua. Segura a onda. Segura a onda. Eu ia falar assim, morde a língua, irmão, mas não morde não, tem língua que está tão cheia de veneno que se tu morder vai morrer envenenado. Segura ela, sem morder, trava o dente e não deixa. É isso que Pedro está trazendo para a gente aqui. Pois bem, necessito controlar a língua. Só que é muito interessante, né? Controlar a língua ou não conseguir controlar, ó, tá difícil, minha língua está enrolando, não estou conseguindo controlá-la. Não controlar a língua é algo problemático. Só que é um problema que a gente só pode se livrar dele quando? Quando? Quem arrisca? Ajuda aí, irmão. Arrisca. Se errar não tem problema. Quando é? Que eu posso começar o processo de controle da minha língua. Arrisca aí, irmão. Quando você identifica que você está falando demais, né? Ana Maria, mulher, foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Quando eu me conscientizo que a minha língua é descontrolada, quando eu começo a lembrar do meu dia a dia e falar, caramba, cara, por aquele episódio, conversando com a minha mulher, eu falei demais. Naquele dia, conversando com os meus amigos, eu puxei um assunto e eu falei demais. Puxa vida, naquele dia meu patrão fez um negócio comigo e eu falei demais. Eu só consigo iniciar um processo de controle da minha língua quando eu começo a ter a consciência de que a minha língua é descontrolada. Quando eu começo a ter a consciência que eu ando falando mais do que eu devo. Precisamos observar que muitas vezes nós necessitamos ficar com a nossa boca fechada. Salmo 39:1. Se você não precisa ir, não, eu vou aqui, abro rapidinho, a gente ganha tempo. Davi fala também sobre a língua, da visão. Salmo, aqui, 39:1. O salmista Davi começa falando sobre a língua, esse salmo. E ele fala assim, ó: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Davi radicalizou. Davi falou assim, olha, se for preciso, eu vou botar uma mordaça na minha boca. E tem mais alguns versículos para frente, que a gente vê também no Salmo 141, Davi de novo fala sobre a língua. Salmo 141. Vamos lá. 141.
Só ver o versículo aqui. Versículo 3. 141, versículo 3. Olha Davi falando de novo sobre a língua aqui, ó. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eu imagino que Davi falando isso aqui é porque ele deve ter passado por algumas situações que geraram alguns conflitos que ele depois chegou com você e falou: Deus, eu perdi uma boa oportunidade de ficar com a minha boca fechada. E quando eu falo disso, eu lembro de um ditado que diz assim: se o que eu tenho para falar não for melhor do que o meu silêncio, é melhor que eu permaneça calado. Muitas vezes, queridos, é melhor a gente ficar com a boca fechada do que abri-la para falar o que não deve. Bom, este reconhecimento que a gente falou, né, reconhecer que a minha língua é descontrolada, às vezes gera no coração de alguns depois da retrospectiva, pô, gente, eu falei algumas coisas e feri algumas pessoas, ou pior, né? Aqui não tem. Mas tem alguns lugares aí que tem gente fofoqueiro, né? Aqui não, aqui é só gente boa. Nunca foram presos à toa. Gente boa. Não, aqui é só bênção mesmo. Mas enfim, e às vezes o fofoqueiro sai falando e ele nunca fala para a pessoa, né? Quando você fica sabendo falar de você, que o fofoqueiro falou, é por outro, nunca é ele que vem. E às vezes a pessoa fala assim: ah, não, meu Deus, o Espírito Santo me tocou agora, eu vou lá a todo mundo e vou pedir perdão. Aí o cara chega assim e fala assim: Júnior, olha só, querido, eu queria te pedir perdão. Olha, cara, não pedi perdão não, porque outro dia eu falei de você, cara, eu achei que o pessoal da Marinha, sei lá, é meio esquisito, esse pessoal, eu falei mal de você. Eu falo: pô, cara, perdoado. Mas aí você já fica magoado com o cara: pô, bicho, esse cara sem vergonha, bicho, tratei o cara bem a vida inteira, o cara falava mal de mim pelas costas. Então, existem algumas situações que a gente tem que ter sabedoria, né? Você tem que ter sabedoria até na hora de pedir perdão. Aí o outro fala assim: não, mas a palavra de Deus diz que quando a gente tem alguma coisa, se o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir até ele. Irmão, às vezes nem sempre você tem que ir, às vezes você tem que calar a boca. Você fala com Deus: Senhor, eu fiquei magoado, mas eu perdoo, eu libero e amém. Você não tem que ir atrás não, você tem que calar a boca. Precisamos guardar a nossa língua e também guardar o nosso coração, para que a gente não seja vítima da língua alheia. Foi o que eu falei do exemplo do Marquinhos. 14 pessoas falam bem ou falam mal. E aí? Ah, poxa, cara, o Zé falou mal de mim, cara. Pô, o Zé falou mal. Outro dia que eu citei um irmão nosso numa palavra, né? Não citei, não disse o nome, mas disse uma prática dele, algo que aconteceu com ele, todo mundo associou a ele, né? E era para ele mesmo. Eu não falei sem pensar não, irmão, porque o que eu falo aqui, eu não falo sem pensar. Eu penso antes de falar, porque eu sei que está sendo gravado, vai ter gente vendo na internet, então eu falo. Porque pelo menos terceirem o pau em mim, mete o pau, mas eu estou consciente do que eu estou falando, né? Fala assim: rapaz, é a língua, né? Mas aí eu falei. Aí teve um pessoal que depois da reunião me procurou e falou: pô, você acha que eu pegou pesado, cara? Eu falei: não, eu peguei pesado mesmo. Pô, cara, mas o cara não estava aqui, rapaz, quando ele ouvir. Aí, pô, cara, eu acho que... Aí, a pedidos, eu liguei para ele. Aí eu falei: fulano, pô. Aí já comecei assim: seu safado, seu sem vergonha. E ele: ô pai, que isso, pô? O que você quer? Eu falei: não, rapaz, cadê tu, cara? Tu sumiu, rapaz. Tu deixa de ser safado, seu cabra sem vergonha. E ele começou a rir do outro lado. E aí a gente bateu um papo ali e falei: olha, eu tô te ligando porque na mensagem de hoje que vai pra internet, eu citei você na pregação. Ouça e você vai saber quando eu tô falando de você. Eu falei: agora, não ouça só um texto, porque texto fora do contexto, meu irmão, é início para o problema. Falei: eu estava falando de comunhão, e quando eu citei você, é porque eu estou sentindo falta de você, seu sem vergonha. Estou sentindo falta do teu sorriso, do teu abraço, cara, a gente está saindo. E aí começamos a conversar ali, ele falou: pô, não, mas é isso mesmo, poxa. Eu falei: rapaz, cadê, rapaz? Não abre mão da comunhão não, cara. Eu falei: ninguém longe da comunhão é feliz. Ele: é verdade, eu não estou feliz mesmo não. Eu falei: então aparece, meu irmão. E ele apareceu, voltou e teve com a gente. Hoje não pôde estar porque ele mora longe, realmente eu entendo, eu falei isso para ele, é complicado, né? Mas enfim, é o que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado. E essa semana também eu dei um outro telefonema para uma outra pessoa com quem eu tive
uma conversa há algum tempo atrás. E nessa conversa que eu liguei, porque há algum tempo nós não nos vemos, ela falou, não, mas olha só, Zé, poxa, lembra aquele dia que a gente conversou? Eu falei, lembro. Você falou uma coisa que me deixou muito triste. Eu falei, o que foi? E aí ela falou, a pessoa falou. E aí eu falei, pá, mas quando eu falei isso, eu quis dizer aqui. Então você vê como é que a língua é complicada. Às vezes você fala uma coisa e a interpretação é outra. A palavra que sai da minha boca até chegar ao seu ouvido, ela gravita pela ambiência. E às vezes nessa ambiência que ela gravita até chegar aí, muita coisa acontece. E aí essa pessoa estava triste, estava chateada. Eu falei, não, mas olha só, quando eu falei isso, foi por causa disso. Puxa, olha, está vendo como é que é bom a gente conversar? Eu falei, realmente, a gente já devia ter conversado há muito tempo. Você podia ter falado isso no dia, ou se não no dia, logo depois, no dia seguinte, você podia ter me ligado e ter falado. Mas por que você não falou? Porque nós somos assim. Nós temos muita dificuldade de ser sincero. O que é sincero? Da onde vem a origem? Sem cera. Eu já trabalhei em marcenaria, né? E eu vi isso de perto. Toda madeira, quando a gente vai cortando e vai fazendo ali cadeira, mesa, às vezes com uns buraquinhos. E aí você vem com uma cerazinha de marcenaria, você mete ali, depois dá uma lixadazinha, mete o verniz por cima. Ninguém diz que ali tinha buraco. Então, sinceridade vem de sem cera, não tapar buracos, não fingir que não viu. Mas às vezes, em nome da sinceridade, a gente acaba magoando. E ser sincero, para ser sincero, eu não preciso ser cruel. Eu posso usar de sinceridade em amor. Entendeu? Poxa, André. André fica vermelha, é a outra, né? Não é minha, não. Toda vez que eu falo dela, fica vermelha, igual tomate. Poxa, André, de repente esse teu brinco aí, ficou legal em você. Rapaz, às vezes acabou. Ou pior, né? Aí não vou falar para André não, né? Que aqui só tem mulher bacana, esbelta, né? Mas às vezes você chega para a irmã e fala assim, tem gente que tem esse péssimo hábito, né? Te encontra, fulana, mas você engordou, vai pro inferno com essa boca. Tu sabe que é falar para uma mulher que ela engordou? Irmão, isso é pior do que xingar ela no palavrão. Tá rindo, né? Tá rindo, você já deve ter passado por isso então. Você tá rindo, você deve estar lembrando dessa pessoa, desse enviado de Satanás para montar a base do inferno na sua vida, né? Você tá. Ou tem outro extremo também, né? Nossa, você tá tão magra, você tá doente, tá pro inferno. Mas gente assim, o que foi? Pô, o cabelo, você cortou o cabelo baixinho, Júlio. Zé, você raspou a cabeça porque tava ficando careca, né? Da sua conta, irmão. Raspei a cabeça porque eu quis. Tava com preguiça de pentear o cabelo. Mas é isso, a gente que em nome da sinceridade vai semeando desgraça por onde passa. Aí você fala assim, mas chamar a mulher de gorda e de Edna, irmão, isso não é desgraça, você não tem ideia de como é que isso pode cair no coração dessa pobrezinha. E às vezes você pega ela num dia que ela já está mal. Você já vê aquele dia. É que mulher tem desses negócios, né? Graças a Deus que a minha tem pouco. Mas até ela, quando tem, eu estou sempre ali falando, amor, tu tá um filé, rapaz, para de besteira. Mas a mulher de vez em quando acorda com um lance desse, pô, ai meu cabelo, tá lindo, igual ontem. Mas mulher, gente, tem a tal da TPM que quando bate tem uma, meu irmão, que ela fica. Quer quebrar todos os espelhos que tem dentro de casa. Que ela olha, ela acha que ela tá gorda, ela tá feia, que a sobrancelha tá muito cabeluda, meu Deus, enfim. E aí você tem que ter todo aquele, não, você tá. Aí você pega uma irmã num dia desse e fala pra ela que ela tá um pouquinho, tá fortinha, não, você acabou com a vida da pobrezinha. Entra em depressão. E o pior, se ela for casada, é o marido dela que vai aguentar. Esse cara também vai te chamar pro resto da vida. Porque você vai criar um problema sério. Mas isso é lindo, irmão. Vamos continuar aqui para ir para o final. Terminar que meu tempo já está se esgotando. Queridos, toda vez que nós formos alvos da língua de alguém, você pensa o seguinte, que para nós tem que importar é que
A nossa identidade, ela é determinada por Deus, e nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. As pessoas podem dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é incompreensível, e é claro, não vou ser ignorante para dizer que você deve desprezar algumas opiniões. Depende, é alguém idôneo que está falando com você, é um amigo, é alguém em quem você confia. Então às vezes, se ele falar que você está precisando rever alguns conceitos, ouça. Mas se é gente que, quando você olha para a história dela, a vida deve ser minha desgraça, meu irmão, apaga, deleta. Você é o que a Bíblia diz que você é. Então, meu irmão, não importa o que os outros dizem a meu e a seu respeito. O que importa é o que Deus diz a nosso respeito. E a Bíblia diz a nosso respeito que nós não somos perfeitos. E o grande problema de nós sermos vítimas da língua do outro é que nós às vezes esperamos perfeição. Perfeição que no outro a gente não vai encontrar nunca. Por que eu estou falando isso? São amizades que às vezes são interrompidas, caminhadas interrompidas, porque a gente espera que o outro sempre fale a coisa certa na hora certa. E nem sempre isso vai acontecer, irmãos. E quando eu dei esse telefonema, eu falava para essa pessoa, eu falei, querido, olha, me perdoa. Me perdoa se quando eu falei isso, você entendeu, se eu falei X, você entendeu Y. Me perdoa, a falha foi minha, eu não me expressei bem. Mas a gente tem que ter a capacidade de entender que nós não somos perfeitos. Para que a gente não vá no caminho abrindo mão de gente boa de Deus na nossa vida, simplesmente porque a gente não consegue entender que Ele não é perfeito. Toda vez que a gente fala de falar mal, de falar muito, de falar de língua, geralmente a gente lembra de alguém que nos feriu já com algumas palavras. Quantos lembram de alguém que feriu? Quantos já foram feridos por alguma coisa dita? Já, né? Agora não precisa levantar a mão, não. Quantas vezes você falou alguma coisa que feriu alguém? Você já parou para pensar nisso? É difícil essa reflexão. Toda vez que a gente ouve uma palavra sobre língua, a gente pensa, nossa, realmente um dia eu já fui ferido. Mas eu tenho certeza, querido, que eu e você, no caminho, já ferimos alguém. E a gente tem que saber que a vida é assim, cara. Nem sempre a gente faz a coisa certa na hora certa, com a pessoa certa. Porque nós somos gente. E glória a Deus, porque nós somos gente. Essa é a beleza da humanidade. Essa foi a característica que Deus imprimiu em nós. Que é o quê? Capacidade de escolher. E às vezes a gente vai escolher errado. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? É enganoso. Queridos, eu acho que por hoje deu. Que Deus possa fazer como fez lá com Isaías. Pegar uma brasa viva do altar e tocar na nossa boca. E purificar os nossos lábios, nos nossos relacionamentos. Primeiramente dentro da nossa casa, com a nossa esposa, nosso marido, com os filhos, com a mãe, com o pai, e no nosso trabalho. Essa semana eu passei uma raiva no meu trabalho que vocês não têm noção. Você pensa num cara que ficou indignado, fui eu. E essa palavra aqui foi para mim: cala a boca, porque eu sou a tua justiça. E dá vontade de falar, dá vontade de falar, dá vontade de chegar, seu filho da perdição. Mas guarde a boca, irmão. Guarde a boca como eu tenho tentado guardar a minha. Eu confesso para você que de vez em quando eu me pego e falo assim, Deus, eu não devia ter falado isso. Eu sei que isso acontece com você também. E vai continuar acontecendo. Agora o importante é que toda vez que isso acontecer, você fala assim, Senhor, me ajuda a dominar a minha língua. Me ajuda a guardar a minha boca. Que a minha boca possa ser uma fonte de água viva, que ao ser aberta possa jorrar a água do Espírito que traz vida. Não permita que a minha boca seja uma semente de morte. Amém, queridos? Deus trouxe essa palavra no meu coração e é uma palavra assim exortativa e reflexiva, mas eu queria que você pensasse, porque é uma palavra que é para mim e para você, para nós. Amém? E ela é quem vai determinar a saúde dos nossos relacionamentos
e a realização ou não dos nossos projetos é através da nossa boca. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, porque a gente